aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando o curso Vem Que Passa. Meu nome é Tassiana Jaquinto e hoje vamos conversar no nosso curso intensivo sobre aquele tema que é o top do top dos tops da banca FGV. Que tema é esse, Tassi? Recursos. A banca examinadora não adora esse tema, não. Ela ama. Ela é apaixonada, ela é fissurada pelo tema recursos. Ela adora colocar uma questão que aborde ou caso prático para você saber qual é o recurso, ou então aborde o prazo para você saber qual é o prazo de determinado recurso, porque tem diferenciação entre um e outro. Ela bota uma questão para você saber a diferença de um recurso para outro. Ela bota a questão sobre para você ter conhecimento de qual é o tipo de recurso apresentado naquela casuística, até porque, pessoal, tem recursos no processo penal que você tem certeza que você nunca deve ter ouvido falar, porque no geral a gente sequer estuda na faculdade. Então a banca examinadora, ela gosta disso aqui. E aí a gente precisa ter um cuidado maior, um apreço maior pela parte de recurso, e por isso vamos começar efetivamente a estudar recursos no processo penal. De cara, pessoal, eu já preciso dizer para vocês o quê? Que os recursos no processo penal, eles são divididos em duas grandes espécies. Que espécies são essas? Os recursos, eles podem ser divididos em recursos constitucionais ou em recursos ordinários. Tassi, por que elas vão ser divididos assim? Porque tem recurso constitucional e, como o nome mesmo já está dizendo, eles estão previstos aonde? Na Constituição Federal. E se for recurso ordinário, eles estão o quê? Previstos em lei infraconstitucional. Então, eu preciso que vocês tenham conhecimento já de cara que os recursos, eles são divididos em recursos constitucionais e recursos ordinários. Que os recursos constitucionais são aqueles que estão previstos onde? O nome mesmo já está dizendo, na nossa Carta Magna. E os recursos ordinários, eles estão previstos em lei infraconstitucionais, ou seja, no Código de Processo Penal ou em alguma legislação extravagante. Vamos começar a estudar efetivamente a parte de recursos e vamos, claro, começar falando sobre os recursos constitucionais, que na nossa prova de processo penal tem até uma menor incidência de ser cobrada, mas isso não quer dizer que a gente não vai falar sobre isso, tudo bem? Até porque a gente tem um recurso, que é o recurso ordinário constitucional, que a FGV já colocou mais de uma vez na sua prova, e para evitar que você caia em pegadinha, a gente vai falar sobre os 3 recursos constitucionais que são possíveis no processo penal. O primeiro deles, pessoal, é o recurso que? Extraordinário. Recurso extraordinário que está previsto no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. E aí, de cara, pessoal, todas as vezes que você pensar em recurso extraordinário, você vai pensar que é um recurso que vai ser interposto perante o Tribunal Superior. Que Tribunal Superior é esse? STF. Recurso extraordinário, ele é encaminhado, ele é apresentado para o STF. E eu tenho hipóteses previstas, ou melhor, eu tenho que ter 2 requisitos efetivamente para que haja o recurso extraordinário. Tassi, que requisitos são esses? O primeiro deles é o pré-questionamento. O primeiro, melhor dizendo assim, requisito para a possibilidade de recurso extraordinário é o pré-questionamento. O que é pré-questionamento, Tassi? Nada mais é do que você, como o nome mesmo já está dizendo, pré-questionar, questionar anteriormente aquela determinada matéria. Então, você tem que ter tido questionado ela, por exemplo, em sede de recurso ordinário, numa apelação da vida, num recurso em sentido estrito, você tem que pré-questionar aquela matéria especificamente. E qual é o outro requisito para a possibilidade de recurso extraordinário? É a repercussão geral. Repercussão geral, pessoal. O que quer dizer isso? Quer dizer que nem toda e qualquer matéria vai necessariamente para o STF, não. A repercussão geral é fazer com que aquela determinada matéria, ela ofenda, ou melhor, ela garanta toda uma coletividade.
Então, não é toda e qualquer matéria que pode chegar lá no STF por meio de recurso extraordinário. Até porque STF e STJ não são duplo nem terceiro grau, né, triplo grau de jurisdição. Eles são tribunais que visam reexame na matéria de direito. Até porque STJ e STF também não reanalisa matéria fática, só vai analisar matéria de direito. E o STF vai analisar matéria de direito que ofenda o quê? A Constituição Federal. Então, presta atenção, pessoal, quando você está apresentando o recurso extraordinário, você vai ter que inicialmente ter questionado aquela matéria anteriormente por meio do recurso específico e, além disso, esta matéria ela tem que ser uma matéria de repercussão geral, que leve-se em consideração toda uma coletividade. Sabe o exemplo clássico, pessoal? É aquele, por exemplo, consumo de drogas. O consumo de drogas tem um recurso específico no STF em que o consumo de drogas está lá para saber, por exemplo, se é ou se não é crime. Nesse caso específico, eu tive um pré-questionamento e eu tenho uma repercussão geral porque é uma decisão que vai ofender ou uma decisão que vai verificar direito de uma coletividade como um todo e não de uma pessoa específica. Então, a partir do momento que eu tenho essa repercussão geral, é possível o quê? A ocorrência e a interposição do recurso extraordinário. Beleza? Tranquilo? Pessoal, vocês precisam ter cuidado com mais uma coisinha ainda. O recurso extraordinário, hoje, ele vai de acordo com o Código de Processo Civil. Eu tinha, ou melhor, eu ainda tenho, porque a lei não deixou de existir. Eu tenho a Lei 8.038/90, que me oferece, digamos assim, competências específicas de procedimento que vai, quase que não sai, né? Competência de procedimento que vai ser atuado lá no STJ ou lá no STF. E aí, pessoal, antes a Lei 8.038/90 me apresentava o recurso extraordinário, o recurso especial, me dava inclusive prazo para esses recursos, só que essa parte ela foi toda revogada pelo novo Código de Processo Civil. Então, o recurso extraordinário hoje, ele tem a fundamentação na Constituição Federal, mas o seu embasamento todo no Código de Processo Civil. Tanto é que é o Código de Processo Civil que vai determinar que o prazo de apresentação do recurso extraordinário é um prazo de quê? 15 dias. Então, quando você pensar em prazo para apresentação do recurso extraordinário, você tem que saber que ele vai ter um prazo de 15 dias. Tá, se isso cai na sua prova de processo civil, confesso para você que nunca vi, nem em primeira nem em segunda fase, cair nada sobre recurso extraordinário. Na prova de processo civil já caiu, na prova de constitucional já caiu inclusive como peça prática na segunda fase, mas na prova de penal, efetivamente, o processo penal nunca caiu. Mas isso não quer dizer que você vai ter que deixar, você não vai saber do conteúdo. Então, o que a gente precisa saber, no geral, sobre o recurso extraordinário é isso. Prazo, 15 dias, fundamentação, especialmente no 102.3 da Constituição Federal, vai ser encaminhado, vai ser levado e apreciado pelo STF e eu preciso de 2 requisitos, pré-questionamento e repercussão geral. Beleza? Tranquilo? Próximo recurso constitucional que a gente vai verificar é o recurso especial, cuja fundamentação se encontra no artigo 105.3 da Constituição Federal. E aí, pessoal, o recurso especial nada mais é do que recurso que vai ser apresentado perante o STJ, perante o Superior Tribunal de Justiça. E para a apresentação deste recurso, eu só preciso de um requisito. Que requisito é esse, Tassi? O único requisito que se precisa é o pré-questionamento. Eu não preciso de repercussão nesse caso específico, tá? A lei só vai estabelecer que para a apresentação do recurso especial, necessariamente o agente ele precisa o quê? Ter pré-questionado, ele ter questionado aquela matéria anteriormente.
E aí, esta matéria vai ser uma matéria, claro, de direito. O STJ analisa a matéria de direito. Matéria de direito que viola, por exemplo, lei infraconstitucional. O recurso especial, ele também tem prazo, pessoal, aqui, ó, de 15 dias, tá? Ele também, assim como o recurso extraordinário, possui prazo de 15 dias para ser interposto. E nesse caso específico, no caso de recurso especial, ele já foi cobrado na prova do exame de ordem uma única vez, mas foi cobrado na prova de segunda fase. Na prova de primeira fase, em penal ou em processo penal, nunca apareceu recurso especial, mas já foi cobrado uma vez em uma questão falando, né, me dava um exemplo, acredito eu, que era de reformácio impégios, que era a reforma para pior, que está prevista no artigo 617 do Código de Processo Penal, que é vedada no nosso ordenamento quando há trânsito em julgado por parte da acusação e só a defesa apela. E aí a questão, ela dava um resumão sobre isso. Dizia que fulaninho de tal tinha respondido, estava respondendo por um determinado processo, que eu não me lembro o crime, e aí dizia que ele foi condenado por determinado delito, e que aí este delito, a acusação ficou satisfeita, não apresentou recurso, mas a defesa, ela o quê? Apresentou recurso específico, e quando chegou no tribunal, por meio da apelação, a apelação foi julgada, e o que foi que aconteceu? O tribunal reformou a decisão, a sentença penal condenatória, mas aumentando a pena do agente. E aí essa reformácio impégios, que é a reforma para pior, ela é vedada no nosso ordenamento jurídico se eu tenho um trânsito julgado já da acusação. E aí perguntava o que é que poderia ser feito pelo advogado do acusado. E aí, nesse caso específico, você tinha que informar que era possível a interposição de recurso especial, porque eu tinha violação à lei infraconstitucional, que era o Código de Processo Penal, já que estava proibida a reforma para pior. Era só isso que você tinha que fazer e ela deveria ser endereçada ao STJ. Era uma questão discursiva nesse caso, não foi peça prático-profissional, não. Beleza? Tranquilo? Esse é o segundo recurso constitucional que a gente estudou hoje. Mas eu preciso que vocês tenham cuidado com este recurso aqui, ó, que é o recurso ordinário constitucional. Também chamado, tá, em recurso em habeas corpus. Então, se você encontrar jurisprudência no sentido de que, RHC, né, deixa eu botar aqui, RHC, ou, nesse caso específico, ROC, é tudo a mesma coisa, tá? O recurso ordinário constitucional é igual ao que a gente chama em recurso em habeas corpus. ROC é igual ao RHC. E aí, pessoal, o ROC, ele vai ser endereçado para quem? Qual é a fundamentação do ROC? Vai depender para onde o HC ele foi denegado. Onde o HC, melhor dizendo, foi denegado. O recurso ordinário constitucional, ele é cabível quando eu tenho denegação do habeas corpus. Se a denegação do habeas corpus ocorreu no Tribunal de Justiça ou no TRF, eu vou interpor ROC para o STJ. E aí, nesse caso, a fundamentação vai ser no artigo 105.2, mais especificamente A, da Constituição Federal. Só que se a denegação do HC for no STJ, aí eu vou apresentar o quê? ROC para quem? Para o STF. E aí, nesse caso, a fundamentação passa a ser no artigo 102.2A da Constituição Federal. Tássia, o que é que eu preciso saber de mais importante sobre o ROC? Você precisa ter cuidado, pessoal, que o recurso ordinário constitucional, ele só pode ser apresentado ou no STJ ou no STF. Ele nunca vai ser apresentado em Tribunal de Justiça ou TRF. Ainda que eu tenha denegação de habeas corpus no juízo de primeiro grau. Como assim, Tássia? Vamos para um exemplo. Presta atenção. No geral, quando eu vou impetrar habeas corpus ele tem
o que a gente chama de competência originária. De cara, ele deve ser julgado por quem? Pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF. Então, digamos que meu diretor, que nesse caso agora é Rômulo, ele pratica determinado crime e vai ser preso. Ele foi preso. Eu, Tassiana, resolvo entrar com habeas corpus no intuito de garantir a liberdade do meu diretor, já que está violando o direito de ir e vir. Eu entro com habeas corpus aonde? No Tribunal de Justiça. Eu entrei com habeas corpus no Tribunal de Justiça. Este habeas corpus foi denegado pelo Tribunal de Justiça. Cabe o quê? Recurso ordinário constitucional. Para quem? Para o STJ. Entendido? Ah, meu diretor foi preso. E aí, nesse caso específico, eu tinha entrado com um habeas corpus no Tribunal de Justiça, ele foi denegado, eu entrei com o ROC no STJ, foi denegado. Depois, meu diretor, eu terminei entrando com outro HC, agora no STJ, por algum motivo, para tentar garantir o direito de liberdade do agente. Este HC, ele foi denegado pelo STJ, aí é cabível o quê? ROC para o STF. A informação vai ser essa, você vai ter que verificar aonde foi denegado o habeas corpus. Se foi no Tribunal de Justiça ou se foi no STJ. Se foi no Tribunal de Justiça, o ROC vai para o STJ. Se foi no STJ, o ROC vai para o STF. Tassi, e se eu tenho como autoridade coatora, delegado de polícia ou então particular, eu vou impetrar o habeas corpus aonde? Aí a regra é que você apresente o habeas corpus de um juiz de primeiro grau. Então, digamos que você está na delegacia e aí o delegado não deixa você sair daquela localidade. Ele diz, não, você vai ficar preso aqui até que efetivamente eu queira. Isso daí pode ser algum tipo de abuso de autoridade e tal. O delegado está prendendo você, está retendo você, está fazendo com que o seu direito de ir e vir seja cassado. Nesse caso específico, pessoal, quando você for entrar com habeas corpus, você vai entrar com habeas corpus com um juiz de primeiro grau, para garantir que o agente ele seja posto em liberdade. Se o magistrado denega este HC, aí é cabível o quê? É cabível ROC? Não. Por quê? Porque eu disse para você que o ROC ele só pode ser apresentado para quem? O STJ ou o STF. Nesse caso específico, quem é que tem competência para reformar a decisão do magistrado? Tribunal de Justiça ou TRF. Então, diante da denegatória do habeas corpus no juízo de primeiro grau, é cabível recurso em sentido estrito, com fundamento lá no artigo 581, mais especificamente o inciso 10. Então, cuidado para você não confundir esta pegadinha, porque isso pode vir a ser cobrado em prova. Todas as vezes que você pensar em recurso ordinário constitucional, você vai pensar que a denegatória do HC aconteceu em tribunal superior, seja Tribunal de Justiça, seja TRF, seja STJ. Aí você vai remetê-lo para o órgão imediatamente superior, STJ ou STF. Mas se a denegatória do HC aconteceu no juízo de primeiro grau, aí você vai apresentar o recurso cabível, que neste caso é o recurso em sentido estrito, para o Tribunal de Justiça ou para o TRF, beleza? Então, o que eu preciso que vocês efetivamente tenham cuidado em relação ao ROC é isso, tudo bem? Que é o que mais cai, o que pode vir a ser cobrado na sua primeira fase do exame de ordem, beleza? Tranquilo? Com isso, a gente finaliza os nossos recursos constitucionais. Recurso constitucional, como o nome mesmo já diz, está previsto na Constituição. E aí, tá, se os recursos ordinários, você disse que recursos ordinários são aqueles que estão em lei infraconstitucional. Isso eu entendi. Mas que recursos são esses? Pois bem, eu preciso que vocês, antes de saberem quais são os recursos, saibam que os recursos ordinários, eles são divididos em recursos ordinários comuns ou recursos ordinários especiais. Comuns por quê, Tassi? Porque podem ser apresentados, podem ser interpostos por qualquer das partes. Tanto acusação, pode botar em tela, tá, meu diretor? Quanto defesa podem apresentar o que a gente chama de recursos comuns. Ou seja, recurso em distrito, apelação, embargos, carta e agravo pode ser apresentado tanto pela acusação quanto pela
defesa. Vai ser verificada a casuística, se caberia a apresentação, quem é que está inconformado com aquela decisão. Mas quando eu falo de recurso ordinário comum, eu estou dizendo que ambos as partes, ou seja, tanto a acusação quanto a defesa, pode apresentar este recurso, estes, no caso específico, os recursos. E no caso de recurso ordinário especial, apenas a defesa, pessoal, apenas a defesa, somente a defesa é quem tem a possibilidade de apresentar este recurso ordinário especial. E hoje, no nosso ordenamento jurídico, a gente só tem um recurso que é chamado de recurso ordinário especial, que são os embargos infringentes e de nulidade. E antes que você venha me dizer que ele não existe mais, vamos fazer o seguinte, clica no próximo bloco para a gente continuar falando sobre os recursos.